Henrique Emílio Meyer, filho de Ernestina Meyer e Henrique Meyer, desde jovem demonstrou interesses na área do magistério. Ministrava aulas de álgebra e geometria até o seu leito de morte. Por este motivo, foi chamado de apóstolo do ensino. Em sua homenagem, nossa escola chama-se Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer. (1930) década marcada por guerras e conflitos, além da ascensão de dois personagens históricos, Hitler e Vargas. Mas nessa época também aconteceu a primeira Copa do Mundo de futebol e a construção do primeiro microscópio eletrônico. Enquanto isso, em Caxias, Ida Marcucci Zamelato começa a lecionar para 12 crianças. Era uma vez, em uma floresta... Ops, errei a história. Nossa história inicia em 1931. A nossa escola era localizada na esquina das ruas Sinimbu e Vereador Mário Pesce. Nossa primeira diretora foi Ida, até que em 1933 a escola mudou-se para a rua Júlio de Castilhos, recebendo o nome Grupo Escolar Júlio de Castilhos. Ida viu seu irmão Dante Marcucci eleito da cidade em 1935, sendo ele responsável pela estadunização do estabelecimento. Neste momento, sua filha Wanda assume a diretoria. Ida Zamelato construiu o primeiro regimento escolar, descrevendo o prédio e órgãos da escola como a Liga da Bondade e a Biblioteca dos Professores. Religião, instrução cívica, higiene e lições de coisas eram componentes do currículo. E as mudanças são muito rápidas. Quando percebemos, estávamos em outro endereço. Adélia Tronchini, a diretora de uma das épocas mais conturbadas da história, a Segunda Guerra Mundial. Mas por aqui, crianças se divertiam no grupo escolar Henrique Emílio Meyer como se nada tivesse acontecendo. As crianças da primeira formatura, elas marcam o início da fotografia na escola. Por elas podemos ver a criação do clube agrícola e das festanças de Páscoa, além, é claro, da presença católica no ensino. Ah, só para tu saber, a NASA foi criada em 1958, após o lançamento do Sputnik. Peraí, pelo que eu lembro, teve a Revolução Cubana, né, produção? Ah, isso mesmo, e vocês não vão acreditar. Pois é, ele mesmo. Agitação nas ruas, instabilidade no ar. Na filmadora, a película corre solta, registrando o momento histórico. O presidente João Goulart é o último presidente civil no poder. Período gelado no Brasil. Ditadura militar, João Goulart sofre golpe. Mas o colégio não parou. Em 1916, sob a direção de Inaura Rigon, foi criado o Ginásio Estadual Bairro Guarani. Até que em 1968 foi criado o Colégio Comercial de Segundo Grau, pela diretora Carla Angelina Michelon. História longa, não é mesmo? Pois bem, tem uma coisa para te dizer. Ela só começa agora, porque em 9 de junho de 1976, 3 entidades juntaram-se para formar a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Henrique Emílio Meyer. Mas agora, vamos nos divertir um pouco.
Rafael, que conta está dentro aí mesmo? Bom, cara, você sabe aquela grade no final do corredor? Sei. Bom, dizem que por lá uma garota chamada Sofia desmaiou na sala do fundo. Então, eles colocaram aquela grade pra quando for meia-noite e o espírito dela acordar, então o espírito não ficasse vagando pelos corredores. Ah, que trica, mas o que a gente tá fazendo aqui? Bacana, você tá meio perdido, né? Bom, nosso plano é ficar aqui até meia-noite. E quando o espírito dela acordar, a gente vai lá e grava pra ver se é real ou não. Shhh, acho que tem gente aí. É, acho que foram embora. É, mas logo nós não seremos os únicos por aqui. Pessoal, meia-noite. Tá aí, agora o que a gente faz? Agora, a gente faz o que a gente combinou. Quem é que tá com a câmera? Eu. Tá, então vamos lá, gente. Vamos nessa. É isso aí, pessoal. Vamos lá. A gente não vai morrer. A gente não vai morrer, né? Tá. Deixa que eu vou na frente. Aquela luz tá vindo no fundo do corredor, não era aquela sala que tu disse que a guria desmaiou? É. Merda. Já apagou a câmera? Sim. Ah, até que não foi tão ruim assim. Ah, é? Então pula. Década de ouro para os primeiros nerds. Apple e Intel em expansão e o lançamento do primeiro videogame, o Odyssey. Uma professora que eu tinha, numa ocasião, numa prova, fazia uma pergunta assim: qual o significado da palavra picar? Aí eu escrevi: pode ser picada de mosquito, ou pode ser um caminho no mato, assim, cortado. E minha colega do lado também. E a professora achou que eu tivesse colado da minha colega. Foi uma discussão muito intensa na sala de aula. Pena que ainda estamos em uma ditadura. Está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. 1980. Época de muito movimento na escola. Festejos, concursos, gincanas e clubes. Em 1981, a escola completou 50 anos. Nessa data, recebeu congratulações de várias instituições, como da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores e do Sindicato do Comércio Varejista. Aos 51 anos, desenvolveu a primeira gincana interna MEIA, que contava com o apoio da Coca-Cola. Nos eventos juninos, escolheu a mais bela prenda e o mais simpático gaúcho. Em 1984, desenvolveu um concurso literário interno, com prêmios de bolsas de estudo pré-vestibular. E era tão linda a minha terra. Aqui eles chegaram em anos longínquos de terras distantes. Traziam esperanças, sonhos, acalantos, coragem e vigor constantes. Falando de ensino, eu vi que naquela época a forma era a forma tradicional, né? Só que naquela época o aluno era mais exigido, era obrigado a se interessar pela matéria, porque senão não reprovava. Com o clube de xadrez, os estudantes desenvolveram suas capacidades de raciocínio lógicas, além da banda e das feiras de ciência.
Mas essa década ficou mais famosa pelo Glamour Girl e o baile de primavera. Fim da ditadura, fim do Muro de Berlim. Com o fim da ditadura, abre o Grêmio Estudantil. Hadid, que estudou em 1976 a 1977, fala um pouco sobre a escola. Ele diz: "Lembro dos passéis do bar e do vozeirão do professor de educação física." O calendário rotativo muito bem complicado, em que tinha o calendário A, B e C, e todo mundo ficava na expectativa de pegar o calendário A, porque começava em março e terminava em dezembro, no calendário regular, né? Daí depois os outros começavam depois das aulas. Parece que chegamos às épocas atuais. Festas, brincadeiras, encontros. Algumas pessoas até se verão nessas imagens. Em 2014, a escola teve sua última turma de primeiro ano. O motivo é a lei que responsabiliza o ensino fundamental ao município. Até 2019, não haverão turmas de primeiro a quinto ano. Sabe, tem muitas coisas que eu poderia contar. A história é recheada de fatos, mas eu demoraria horas para lhe contar tudo. Por isso, espero que tenham gostado. E lembrem, a história nunca acaba.